Incrível dia! Quarta-feira é dia do nosso Papo de Empreendedor. E hoje vamos receber o Leonardo Barros, que é diretor de operações CCO da Solids. O Leonardo já chegou, sejam todos bem-vindos. Com certeza a nossa live vai trazer vários insights para você. Já prepara papel, caderno, porque o meu já está aqui preparado, porque com certeza você vai sair daqui com muitos insights. E o tema de hoje é empreendedorismo e liderança. Sejam todos muito bem-vindos, Pri, Dai, Débora, Léo. Incrível manhã, Leonardo. Bom dia, tudo bom, gente? Obrigado pelo convite aí. Estou animado também para participar do nosso bate-papo hoje. Eu estou muito feliz de recebê-lo aqui, Leonardo. Você sabe que você vai estrear uma outra forma aqui hoje, porque você é o nosso Sério? primeiro convidado que eu não conheço pessoalmente, gente. Eu estou muito feliz de recebê-lo. Legal. Vindo da Mônica, eu conheci a Mônica, vou falar porque é o nosso intermédio. Há alguns anos em São José do Rio Preto, Mônica chegou para palestrar num evento de liderança, de calça jeans, camiseta. Eu lembro que a organizadora do evento falou: olha essa jovenzinha! E olha aí onde está essa jovenzinha hoje, né? Exatamente. Junto com você. É um prazer, então. Você com certeza vai ser um presente que ela nos deu aqui e é uma honra recebê-lo, Léo. Muito obrigado. A Mônica Leonardo, tem esse jeito mesmo, né? Simples, próximo ali, mas igual você falou, assim, chegou longe, é uma empreendedora assim, de muito sucesso. Aprendo muito com ela lá todos os dias, assim, a gente trabalhando juntos. ai, muito obrigada, viu, Léo, por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente, falando desses dois pilares que para você você tem tanta história e tanto autoridade para falar sobre eles, que é o empreendedorismo e a liderança. E o nosso propósito na live, Léo, é construir um mundo melhor para pessoas melhores. Quando você conta a tua história, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, como vem acontecendo, nós estamos na live 46, né? 46ª live hoje. Tem sido um MBA de gestão e empreendedorismo cada uma. Sim, cada uma é uma aula. A gente sai daqui, eu saio na quarta-feira com o coração alegre. Leonardo, para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história empreendedora. Quem é o Leonardo Barros? Legal, legal. É só o podcast, tô Que brincando, travou. porque é muito assunto, mas vamos lá. Eu vou me apresentar. Tá boa ali, o som tá legal? O som tá legal. Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Só travou agora um pouquinho, Léo. Tá um pouco travado aqui pra gente. Então a imagem tá demorando um pouquinho para chegar. Deixa eu trocar aqui. Pessoal, dá um ok. Vocês estão ouvindo o Léo? A sua imagem aqui pra mim tá muito boa. Tá boa? Tá ok, ó. Tá falando que tá assim. Tá ok, Léo. Tá legal. Então, né, meu nome é Leonardo Barros, sou formado, né, formado em ciências da computação inicialmente. Depois eu fiz um curso de empreendedorismo e inovação em Stanford, inclusive junto com a Mônica, muito bem antes da gente empreender junto. E um pouco da minha história, né? Como é que foi, como é que começou? Em 2009, 2008, mais ou menos, eu trabalhava com computação, tive a minha primeira oportunidade de morar fora, né? E morar em Londres. Fui morar em Londres, gostei muito do que eu estava fazendo e identifiquei uma oportunidade. Acho que o empreendedor ele também tem esse gatilho, né? Ele está sempre olhando ali oportunidades que ele vai conseguir empreender. E aí foi o meu primeiro empreendimento, né?
eu uma forma ali de entregar conteúdos via celular, que é aqueles celulares antigos ainda, no Nokia, né? Nossa, era. Aí eu criei, eu e meu sócio criamos uma plataforma de entrega de conteúdo para celulares antigos, que era ringtone, wallpaper, aqueles joguinhos, né? Na minha época tinha aquele joguinho da minhoquinha que ficava andando no telefone. E aí, Nossa, me lembro do exatamente, meu Nokia azulzinho que passava horas ali. exatamente. Então a gente criou uma plataforma para entregar conteúdos para celulares antigos, né? Não eram smartphones. E aí estava dando muito certo. A gente expandiu a operação para Londres, Austrália, Estados Unidos, fazendo toda essa operação de entrega de conteúdo. Em 2009, 2010, veio aquela crise americana, né, dos bancos. E também veio o Google e a Apple lançaram também as lojas virtuais, né? E aí foi o meu primeiro baque, né, como empreendedor, né? Criei uma plataforma, tava mundial, e aí a Google e a Apple lançaram as lojas, então não precisava mais da minha solução para entregar conteúdo. E também veio a crise, né, bancária americana que pegou o mundo inteiro e ficou muito ruim, né, o mercado para estrangeiro em Londres, né, tava meio fechado, não tava muito bom. Foi quando eu voltei para o Brasil e voltei querendo empreender de novo, né? Então, voltei. Aí, na época, o Brasil estava com a questão de construção pesada, né? Construção civil no Brasil, estava na época do PAC. Estava muito forte. E aí a gente pensou assim, vamos desenvolver um produto de gestão e controle de obra de grande porte. Fizemos um produto, vendemos aí para as grandes construtoras do Brasil para fazer gestão de obra, acompanhamento de obra, obra do Mineirão, gasoduto, porto. A gente fez muita obra com o nosso sistema. Só que aí quando tava, tipo, sabe quando você vai desenvolvendo o produto, vai ficando pronto, e aí quando acabou de ficar pronto, a gente falou assim, vamos pro mercado agora. Veio a Lava Jato, né? E aí parou, e aí parou o mercado todo de construção no Brasil. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Assim, nossa, eu não quero mais criar produto que é muito nichado numa vertical, que acontece alguma coisa e aí você tem um risco muito grande, né? Então eu comecei a abrir mais o meu leque para criar produtos que fossem mais pulverizados, assim, na minha visão, né? E junto com isso eu fui criando empresas, né? A primeira que eu criei em Londres foi a Framework, chama Framework Digital. Ela é uma empresa de alocação de profissionais de tecnologia. Hoje essa empresa, desde Londres, né, a gente continuou criando, ela foi crescendo. Hoje ela conta com mais de 500 funcionários. É uma das grandes empresas de transformação digital no Brasil. A gente aloca profissionais para diversas grandes big techs do Brasil. Mas o meu sentimento era sempre, eu gostava muito de criar produtos. Então eu fiquei tocando a Framework um tempo, era CEO da Framework, mas eu ficava criando produtos. Então eu criei um de pagamento digital, que era transitar dinheiro de uma carteira para outra, mas tinha um time também das coisas, né? Quando você lança algo ou muito atrasado ou muito antes do prazo, também não dá muito certo, né? Então, na época eu lancei esse produto chamado Tipago, mas o banco, as pessoas ainda não estavam preparadas para isso ainda, né? Então, acabei parando esse produto, lancei um outro produto que era um produto de entrega via delivery para motoboy no celular, que também na época era super novidade, e como não tinha computação em nuvem, eu não conseguia escalar muito bem esse produto, então assim, eu vendia para uma loja de entrega. Aí eu tinha que instalar dentro da loja um servidor nosso para botar lá o servidor pegando os pedidos para entregar para o motoboy. Então eu tinha vários servidores espalhados no Brasil, era problema o dia inteiro, né? Porque o servidor caía, não tinha AWS, essas coisas mais modernas. Foi quando eu inventei, assim, eu fundei o produto chamado Tangerino, que foi um controle de ponto digital que a gente lançou em 2015, mais ou menos, que era bem disruptivo na época, né? Todo mundo batendo ponto ali através do relógio de ponto, na parede. Eu identifiquei uma necessidade.
inicialmente até não sei se você lembra, mas a gente teve uma mudança na lei da doméstica, que a doméstica precisaria bater ponto, registrar ponto. E aí na Hum. época veio aquele insight, né? As pessoas não vão ter um relógio de ponto dentro de casa. Pensei de criar um relógio de ponto via celular. Inicialmente eu pensei até que a doméstica e essa relação trabalhista seria um público-alvo, mas assim, logo nos primeiros 6 meses eu vi que não era o público do meu produto. Eu acho que esse ponto também é você entender através de dados, através de vários insights, o que está realmente funcionando. E aí a gente já pivotou o produto para pequena e média empresa. E aí o produto começou a crescer muito. A gente dobrava, triplicava de tamanho. Nessa época eu já conhecia, a gente já tinha feito o curso com a Mônica, então a gente mantinha um contato. A Mônica lá puxando a questão do RH e o Tangerino focado no departamento pessoal, né? Inicialmente através do controle de ponto. Começou a crescer muito, eu acabei me Léo, parou o seu som. Acho que vocês estão ouvindo, agora gente? voltou, né? Voltou, voltou, Léo, voltou. Voltou. De repente ele fechou. Aí a empresa crescendo muito, eu era o CEO da Framework e do Tangerino um tempo. Acabou que aí um dos meus sócios acabou assumindo de ser CEO da Framework e eu foquei 100% no Tangerino. E a empresa começou a crescer muito, a gente começava a dobrar, triplicar de tamanho. Aí veio a pandemia, que aí foi uma catapulta, né, para esse tipo de produto, né, de controle de ponto digital externo. Então, assim, foi também um outro período muito grande de crescimento e muito complexo, né, porque aí eu tive que crescer time, a gente passou de 50 para 200 pessoas durante a pandemia, Nossa, na pandemia. na pandemia. Então já estava crescendo muito na pandemia, cresceu demais, a gente teve que montar time, contratar, ter cultura, várias coisas. A minha filha nasceu na época também. A minha filha nasceu bem na época que estava no meio da pandemia. E ela nasceu prematura, então eu tive que acompanhar. Ela ficou 3 meses na UTI neonatal, que ela nasceu bem prematurinha. Então foi um momento assim, de muita dificuldade. Por um lado, ruim, né, que minha filha está no hospital, e por outro lado, a empresa crescendo muito, precisando de mim. Então, assim, foi um momento bem conturbado da minha vida, assim, mas é igual eu falo, assim, todos os problemas bons e ruins, eles vão passar. Você tem que ter calma ali, botar o pé no chão e fazendo o que é necessário ser feito e você vai chegando do outro lado. Após esse período, a Solids, né, ela recebeu um dos maiores aportes aí, né, de HR Tech da América Latina, né, recebeu 530 milhões. E nisso a gente começou a conversa, né? A Mônica querendo adquirir o Tangerino, a Solids querendo adquirir o Tangerino. Na época eu vi que fazia muito sentido, porque estava juntando duas potências, né? A Solids era uma potência, o Tangerino era outra potência de clientes. Eram duas áreas muito correlacionadas, DP e RH. Então a gente conseguiu juntar essas duas operações, unir, né, através da Solids, crescer muito mais. Então, assim, após M&A, as duas operações cresceram muito. E nesse período eu acabei assumindo a cadeira de COO da Solids, junto com a Mônica. Então hoje a gente faz essa gestão da operação, né, da Solids como um todo, junto com a Mônica, junto com a Ale também. Então, assim, resumidamente, é um pouco da minha carreira empreendedora. E hoje eu foco em ajudar as empresas, mentorar, invisto em algumas startups. Então, assim, esse mundo empreendedor é o mundo que eu gosto, que eu me sinto bem ali, que eu, que eu gosto de estar sempre por dentro. Ô, Léo, qual que é essa motivação? Porque em toda a tua história você está criando, você não para, desapegou disso, eu vou para o próximo, você está sempre enxergando oportunidades. É uma veia empreendedora, né?
Conforme você vai falando de cada criação, seus olhos brilham, é aquele empreendedor que está sempre pensando em soluções e ao mesmo tempo você não tem medo de desapegar, porque às vezes o que bloqueia o empreendedor, não, eu fiz isso nichado para empregar, né, para isso, para empregado doméstico, então eu vou focar nisso. Você muda rapidamente. O que é a tua motivação, tua principal motivação, Léo, para tudo isso? Acho que desde pequeno eu sempre gostei de resolver problemas. Eu acho que esse é um ponto que o empreendedor tem, né? Eu vejo um problema e fico assim, nossa, como é que eu vou resolver esse problema? É até chato, você vai numa loja, você vai num algum negócio, você fica sempre pensando como é que você ia resolver aquele problema. Então, assim, eu sempre gostei de resolver problemas. E essa questão de mudar, né? Porque assim, você às vezes você vem com uma ideia para resolução de um problema, mas ela não é ou não é o problema certo, ou não é uma ideia boa para resolver aquele problema, né? Então, eu sempre fui muito analista para capturar muito dado, pra capturar a percepção, para escutar muito mais do que falar. Então, assim, acho que eu sou muito mais de chegar na conversa com o cliente, ficar escutando muito mais do que falando, porque com isso eu consigo perceber muitas coisas e direcionar o que eu estou entregando para um melhor caminho, né? Então, realmente eu acho que é um ponto. Você não pode ter medo de pivotar, de mudar. Você tem que estar, na verdade, atento a isso e mudar rápido. Eu acho que é um grande ponto, né? Se você for lento, ficar ali abraçado com a sua ideia, é claro que eu até brinco assim, você tem um limiar que é você não ser rápido demais para que você não tenha resiliência para fazer aquilo acontecer, porque nada acontece rápido. Então Não. você tem que ter um tempo de persistência, mas você também não pode ter persistência demais, porque senão você fica cego para as coisas que estão acontecendo no dia a dia e você precisa realmente entender isso e mudar. Então, assim, é uma balança delicada, né, de você não insistir o suficiente, tempo suficiente para dar certo, mas também mudar quando precisar. Nossa, Léo, isso acho que é um dos maiores desafios, né? Me lembro, meu primeiro emprego formal foi no Magazine Luiza, na loja eletrônica. Não sei se você lembra disso, que a Luiza fez umas lojas que tinham 6 computadores somente. É, E isso há 20, eu engravidei no Magazine há 26 anos, meu filho tem 27. Me lembro que eu amava aquilo que eu fazia, porque a gente tinha gestão na mão, eu tinha 18 anos, né, começando. De repente, chega, vamos cessar os CDVs. Ela desapegou, fechou todas as lojas por uma estratégia de marketing. Eu falei que aquela foi a minha primeira lição de desapego, né? Vamos morrer para depois renascer. Logo que aconteceu tudo aquilo, veio a internet, as compras, então, para mim, isso, e aí traz para o seu laboratório e valida para mim, é você seguir a sua intuição. Você segue uma intuição? O que você segue, Léo? Que vai falando, olha, troca para isso, volta para o Brasil, faz isso, se une. Como você chama isso? não, tem um pouco de intuição, sim, com certeza. Você tem aqueles insights, assim, você acredita, né? O que eu tenho muito e sigo bastante. O que eu faço é sigo meus insights, sigo minhas intuições, mas eu acompanho muito de perto através de números. Eu sou um cara muito planilho tudo, data-driven, analiso dados. Então, assim, eu tento sempre balizar se meu insight, se meu instinto, ele está realmente correto. Mas acho que todo empreendedor ele tem, né, um pouco disso, né, de ter ali um instinto a acreditar, porque assim, na prática você mergulha em alguma coisa que você não tem todas as informações, você não tem todos os dados, não é certeza. Na grande maioria, a certeza é que vai dar errado, se você for analisar friamente. Então você tem que realmente ter o instinto de acreditar e buscar aquilo, mas ter a inteligência de poder analisar. Mas essa questão do desapego, ela realmente é um trabalho, né? Tipo, quando você cria algo, é quase você criar ali um filho, né? Um produto ali, você cria algo que é seu. E aí você fala assim, esse filho que eu criei, ele não é bonito o suficiente, ele não tá legal, eu tenho que desapegar dele. Isso é um trabalho muito difícil. Na época de descontinuar alguns produtos, eu ficava com aquele ressentimento, não, ele era tão bom. Na época da venda mesmo do Tangerino, né? Ah, Tipo, foi um trabalho de desapego também muito grande,
Porque tava um produto grande, crescendo e tal, e eu consegui ver que junto com a Solids, né, junto com a Mônica, a gente poderia ir mais longe. E ter essa percepção, esse desapego não é fácil. Já aproveitando, Léo, quanto tempo demorou para finalizar esse MNE? Como que. Porque é um trabalho, as pessoas acham que isso é tudo muito rápido, mas não é, é um trabalho Não, desafiador, que tem o rio que corre debaixo do rio, né? exatamente. Bom, foi muito tempo. Primeiro, acho que teve uma primeira conversa uns anos antes, aí acabou não indo, mas a gente aproximou, mantinha ali uns contatos de informações, né? Trocava muita ideia. Nós somos aqui de Belo Horizonte, né? As duas sedes ficavam perto, a gente encontrava de vez em quando, conversava, a gente via que tinha sinergia. Mas assim, para realmente a gente sentar e começar a avançar, foi aí uns um ano, 8 meses, porque é muita coisa que você tem que analisar, muita conversa que você tem que ter. É como se fosse um novo casamento, né? Então você tem que dar uma namoradinha antes, você tem que avançar, conhecer um pouco mais, porque é uma relação que você tem ali de muita proximidade, né? Uma nova sociedade, né? É um, Você vai trabalhar com outras pessoas, a cultura das empresas, elas precisam ser olhadas, né? Não adianta você juntar duas empresas que têm cultura totalmente diferente, você vai ter um trabalho muito grande. Então, foi assim, uns 8 meses de muito, de muita conversa, muito estresse. Eu lembro que eu ficava, toda vez que doía o ombro, eu ficava tenso, travava tudo. Mas foi esse trabalho, né, de entender qual que seria, tirando toda essa questão de ego, de vaidade, de apego, qual seria a melhor saída, né, a melhor solução para aquele momento. E o que você me diz? É um ano e pouquinho faz? Não, faz dois já, né? Faz dois e pouco já. O que você me diz desse período, assim? Quais foram os maiores desafios? Do período, né? Acho que quando os números, quando tudo mostra, né, que foi a decisão correta, é muito bom, né? Então, assim, a gente consegue ver que a união das duas virou algo muito maior. Então, a sinergia foi muito grande, a cooperação. Então, assim, foi algo que para o Tangerino e para os clientes até, né, para o mercado em si, fez muito sentido e isso eu fico muito feliz com isso. Agora, assim, de desafios que a gente teve, eu acho que são pessoas. Quando você gere pessoas, né? Você tem dois tipos de pessoas. Então, assim, as pessoas elas precisam ser comunicadas, elas precisam fazer parte. A gente precisa ter um cuidado muito grande com o alinhamento de cultura, com o alinhamento de expectativas. Então, eu acho que o grande desafio ali foi colocar as pessoas na mesma página, alinhamento de cultura. Foi um trabalho que no caso assim, da Solids, ela teve muito cuidado, né, com a recepção das pessoas que estavam ouvindo o Tangerino, para que elas se sentissem mesmo parte. Então, eu acho assim, você tem muitos problemas, mas eu acho que eu posso falar que esse aí foi, com certeza, foi o mais desafiador. Porque os outros, você vai, integração de produto, você vai conseguir resolver, você vai botar as equipes técnicas, questão de estratégia, de como vai crescer, de marketing, comercial, teve algum trabalho também, a gente teve que pensar, ir para a planilha, botar dados, analisar tudo, mas a união das culturas das pessoas, com certeza foi o mais desafiador e o que a gente teve mais preocupação também. Você sabe, Léo, você falou uma coisa que eu vejo muito desafio. A gente está aqui no interior, eu estou a 86 quilômetros de São José do Rio Preto, noroeste paulista, e vocês aí de BH, vocês estão. É um outro ritmo, né? Ele tem um ritmo diferente. E o que que acontece? Às vezes a pessoa acha que é bobeira, que ela é pequena, de desenhar o que eu chamo do DNA da empresa, que está no DNA do dono. Todas as empresas que você criou, está no seu DNA, que é ter Com certeza. mapeado propósito, missão, visão, valores, o que a gente não aceita, que é a cultura que você acabou de dizer. Às vezes as pessoas acham que é bobeira, tá ali na cabeça dela, mas não tá no papel.
Conta pra gente a importância, Léo, de ter isso em mãos. Porque essa empresa, você acabou de dizer, o maior desafio foi alinhar essa cultura. Como você Foi. encara isso? Você tem um manual de cultura? Como que é isso? Quais são os símbolos, os rituais? Como que foi essa união? Conta um pouco pra gente aí. A cultura, eu brinco, é aquela. São as pequenas decisões que a pessoa toma durante o dia que você não precisa falar para ela. Não é algo que está escrito na parede, não é algo que eu vou lá na frente do palco lá e vou falar pro pessoal. São as coisas que a empresa preza, o que acredita, as tomadas de decisões que ela faz no dia a dia. E o que você falou é muito correto. Ela acaba sendo uma extensão do fundador, né? De quem está à frente da empresa. E isso é muito legal de você ver que os seus valores, se você é um cara que preza confiança, transparência, coerência, se você é um cara analítico, se você é um cara planejador, você vai com o tempo, você vai vendo que o time ele acaba tendo um pouco da continuação daquele seu perfil, né? E isso é muito bom, porque assim, você acaba tendo um time que ele tem uma coesão nas decisões. Porque se você também tem um time que não tem isso, você não tem uma padrão de tomar decisão, isso deixa a sua empresa mais lenta, você deixa a sua empresa menos coerente com as tomadas de decisões que você precisa ter. As pessoas sabem por que você está indo para um caminho, até aceitam qual o risco que a empresa está querendo ter, né? Tipo, é uma empresa que planeja e assume risco demais, é uma empresa mais executora. Então, assim, isso tudo ficou muito claro. O perfil do meu time com o perfil do time da Solids na época, que eram, se eu vou pegar na média do mercado, já eram times mais parecidos, tinha uma cultura mais próxima, mas o desafio, né, de você entender essas diferenças, porque essas diferenças, elas são ela é a fortaleza do time, ela é uma das fortalezas do time, essa cultura, essa união. Uma pessoa se reconhece na outra. Então, entender isso é muito importante e criar isso no time. Eu acho que quando você cria um time que não tem uma cultura forte, ele é um time que talvez não vai estar propício a levar a organização num patamar que você quer. Então, assim, eu acho que um dos pontos super importantes numa organização, numa empresa, é você ter uma cultura definida, uma cultura forte e alinhamento de cultura. E é natural, assim, a empresa ela vai tendo um DNA dela que ela vai expurgando quem não está naquele DNA e tudo bem, a pessoa não é que tá errado, é porque ela não é daquele DNA, daquela cultura, ela vai ser de outra. Não tem nada errado disso. Mas você consegue montar uma cultura forte e um time unido, com um propósito, né, de onde que ele quer chegar. E aí ele deixa um time mais rápido, né? Porque assim, as tomadas de decisões ali no dia a dia, elas são muito baseadas na cultura. E isso vai permeando todo o time. Então, é algo muito forte e transformador, né? Ô, Léo, quais são os principais pontos dos símbolos, os símbolos que vocês usam, os rituais que você acredita que são essenciais para qualquer empresa? Ó, a gente tem vários ritos, né? Eu gosto de brincar que a gente tem tem um rito principal que são as comemorações, né? Então eu brinco Ah, muito que um dos ritos que eu prezo muito é as vamos, comemorações, vamos comemorar. porque a gente está na dificuldade, mas a gente sempre, quando a gente chega num ponto que a gente gostaria, eu acho que celebrar é muito importante. Celebrar junto as conquistas do time. Ser transparente, então a gente sempre teve várias reuniões aqui que a gente abre muitos dados para a organização, para eles entenderem o que está indo bem, o que está indo mal. Então, a transparência, eu sempre fui um cara muito transparente com os dados, porque eu queria que a pessoa realmente entendesse daquela informação para ela também me ajudar nos insights, né? Então, assim, reuniões, acho que todo momento que você está com o time, é você reforçar, né? Que é um time com transparência,
que a comunicação ela tem que ser fluida. É um dos pontos que eu sempre gostei de ter uma organização mais flat, onde eu sou acessível por grande parte do time para para eu escutar mais. Quando eu faço com o cliente também, eu gosto de falar também, eu gosto de fazer internamente. Eu gosto de estar ali com as pessoas na operação, escutando muito, porque é lá que eu vejo onde é que está funcionando, o que que não está funcionando. Então, a gente tem vários ritos, reunião do dia primeiro, que a gente alinha ali, afia o machado, alinha os ponteiros. A gente tem eventos onde a gente traz a questão de indicadores, performance, de números da empresa. A gente traz coisas que o time valoriza também. A gente gosta de pegar pessoas que são representantes de cultura. A gente fala assim, pô, esse cara do comercial aqui, ele é um representante da nossa cultura. Ele tem tudo a ver com a gente, ele é um cara muito alinhado. A gente pega esse cara, deixa ele também transmitir isso para as outras pessoas. Então, assim, é um movimento que tem várias ações que visa a gente compartilhar a nossa cultura, os nossos valores, para que todo mundo sempre tenha noção do que a gente está buscando. Nossa, Léo, você falou. Para mim, a cultura é a base de tudo, né? O que solidifica. Eu brinco que é o nosso jeito de ser. É o nosso jeito aí, sólidos de ser. E tem o DNA do dono. Você veio, você falou tanto dos números, né? Eu venho da matemática, eu dei aula de matemática há mais de 20 anos. Então, para mim, a matemática, Galileu estava certo, é o alfabeto ao qual Deus escreveu o universo. E a base de tudo, né, Léo? Porque às vezes o dono quer fazer as coisas acontecer, mas ele mesmo não faz. Ele não faz como os outros vão fazer. Escada se lava de cima para baixo. Então, essa cultura tem que ser disseminada e chegar em todos. E como faz bem, né, Léo? Me lembro de uma empresa onde a moça da limpeza foi, a gente mudou o cargo dela, foi embaixadora da cultura, do bem-estar da empresa. Ela mudou toda a postura, as pessoas ficam felizes. E eu tenho uma certeza, Léo, empresas curam o mundo. Você concorda comigo? A Concordo Tangerine, demais. a Soft está curando o mundo, não está trazendo prosperidade. Essa fusão faz. A gente só tem esse caminho. Com certeza. Eu acho que assim, criar um ambiente de trabalho saudável, onde é próspero, onde tem transparência, que é desafiador, que o mundo é desafiador, né? A vida é desafiadora, né? Então, a gente Caos, está né? trazendo. Oi? Caos, né, Léo? Diário, você acorda todos os dias para resolver problema. Eu falo às vezes, Caos nossa, diário, agora o é. Léo tá tranquilo. Que tranquilo. Ah, não, a Mônica agora ficou tranquila. E o Ale, agora o airport, não, é um caos. É cada vez mais problema. Vai só aumentando. Mas aí é o DNA, a adrenalina já começa a gostar, né, dos problemas, né? Então, isso que você falou, assim, a empresa, ela pode ser, e eu acho que eu acredito que é um dos fatos, um dos objetivos da empresa é causar essas transformações positivas, né? Tanto no mercado, trazendo uma solução que vai trazer uma disrupção, trazer uma exemplo. Cara, eu fico muito feliz com o que a gente entrega. A gente entrega uma solução completa para uma PME que talvez ela não teria condições de ter todo esse aparato tecnológico, de gestão de pessoas que ela talvez ela não poderia ter, e a gente consegue focar e entregar isso para todas as PMEs do Brasil. Isso é algo muito transformador. A gente está realmente ajudando lá no interior, lá em todas as cidades do Brasil, as pequenas e médias empresas a fazer uma gestão melhor das pessoas, que no caso que a gente acredita, são o maior ativo, né, das empresas. Então, quando você olha isso, que a gente está como organização ajudando a gerir pessoas, a gente está fazendo essa gestão de pessoas internas, a gente está dando propósito, a gente está crescendo como organização, a gente já está passando aí de 800 pessoas, crescendo nossos números, alcançando nossos objetivos, eu vejo que tanto pessoalmente como profissionalmente a gente traz essa evolução, né? Essa possibilidade de evolução. Quem está no barco com a gente, quem acredita, ela consegue, é lógico, resolver os problemas, ter as dificuldades, mas também ter a sua evolução, né? Constante, contínua.
Léo, quando a gente fala de empreendedorismo na área digital, as pessoas, às vezes, quem não está na área, acha que é muito mais fácil. Ah, é porque não, empresa, tech. Conta um pouquinho que isso não é tão fácil como as pessoas pensam que é. Como que você faz para gerir esses times, fazer essa operação rodar? Às vezes, você falou da pandemia, o tanto que vocês cresceram, vamos pegar no Tangerine de 50 para 200, a Solid deve ter crescido também na pandemia. Como fazer isso? Não, esse eu acho que é o ponto, um dos principais, né, um dos mais difíceis ali, né? É gerir a organização. Então, assim, e eu sou minha base, né, de computação, mas o empreendedor ele acaba tendo que aprender de tudo, né? Então, você vai ter pessoas no time ali que são os seus pontos técnicos de apoio, né? Então, assim, eu tenho uma pessoa muito boa, melhor do que eu em marketing, mas no início você tem que saber um pouco de marketing também, do comercial, você tem que se basear em pessoas, trazer pessoas boas para o time. Eu falo que o fundador, seu, ele é um bom recrutador também, né, de pessoas. Ele precisa ser um bom recrutador e manter essas pessoas engajadas, manter essas pessoas envolvidas no propósito, no desafio. E isso você não consegue fazer sendo superficial, né? Você não consegue manter uma relação sendo superficial. Então, eu sempre gostei de ter meu jeito, né? De ter uma liderança, por exemplo. E eu fico. E é legal de ver como que isso vai cascateando na empresa, né? Tipo, como eu sou um líder, por exemplo, os meus líderes que acabam sendo mais destacados, eles acabam sendo também uma liderança, por exemplo. Isso vai cascateando na empresa inteira. Quando entra uma pessoa que não é uma liderança, por exemplo, um cara que mais delega, então você vê que o time já fica meio achando estranho. Então, assim, é algo natural, né? Você ter essa, essa coesão cascateando pelo todo o time. Então, assim, dificuldades foram muito grandes, né? A gente gerir pessoas, cada um tem uma necessidade, cada um tem um objetivo, cada um tem um problema em casa. Então, assim, gerir pessoas, uma organização que está crescendo muito, então, assim, eu acho que é um outro ponto complexo. Quando você fala de uma empresa tech, ela tem algo que poucas outras empresas têm, né? Que é um crescimento escalável. Então, você sai de 6 meses, você muda completamente o padrão de atendimento da sua empresa, de número de clientes, de crescimento, de número de funcionários. Então você tem que gerir isso tudo num alto crescimento. Também é um outro fator super complexo, né? A mudança, ela é muito forte. Então você tem que se preparar. A gente brincava lá que, por exemplo, tecnologia. O produto que a gente tinha no ar, a gente sabia que se a gente não fizesse mudanças em 3 meses, ele não aguentava o volume. Era tanto volume a mais todo mês que em 3 meses a gente falava assim, ó, o produto, se a gente pegar o produto de 3 meses atrás e botar hoje, ele não funciona, ele não aguenta o volume de coisas. Mesma coisa, eu enxergo a empresa como cada operação uma engrenagem, né? Então você vai ter a engrenagem do marketing, que também daqui 3 meses ela já tem que ser uma outra engrenagem, comercial, o CS, que é o atendimento a cliente. Outra área super importante da gente estar ali escutando, do lado do cliente, a gente tem que. Esse é um ponto que eu sempre fui muito vidrado, assim, de ser uma empresa focada no cliente. O cliente ele tem um poder central aqui dentro para a gente escutar ele, porque no fundo, no final do dia, ele que tem que ser o nosso termômetro, né? Se ele está feliz, se não está, se está sendo útil, qual que é a entrega de valor que a gente está dando para ele. Mas eu acho que um ponto dessa dificuldade de tecnologia as empresas de tecnologia ela têm essa questão de crescimento muito acelerado, né? E aí você tem todos os problemas que uma empresa pode ter, só que numa escala bem maior, né? Ô, Léo, foi o que você falou, é um desafio e eu só acredito na liderança, por exemplo, não tem como. Se o líder não faz, é impossível alguém do time fazer. E me contaram que você tem uma tal liderança que eles chamam de liderança umbilical, é isso? O que significa essa liderança umbilical? Conta pra gente. É um É, termo novo, eu nunca tinha ouvido, gente.
Me conta sobre essa liderança umbilical, Léo. Eu vou até achar quem que fala isso pra você, hein? Quem que fala isso? Tem algumas pessoas que falam. É porque eu tenho uma. Quando você cria um time, é igual eu falei assim, quando você cria um produto, você cria tipo um filho, né? Quando você cria um time que você consegue ver através deles, você tem uma confiança, você tem uma lealdade e você tem uma, um propósito junto, você cria uma relação muito forte com eles, né? Então, é claro que é claro que você tem todos os tipos de profissionais ali, de relações, mas quando eu sempre busquei criar essas relações com meus liderados, é algo muito forte, né? Quando você cria um sentimento de lealdade com ele, que ele vai saber. Eu sei que ele está ali quando eu precisar, mas ele também sabe que se ele precisar de mim, eu vou estar ali ajudando ele. Na vida pessoal, no trabalho, quantas vezes eu vi que um setor estava precisando assim de ajuda braçal mesmo. Aí eu sentava do lado assim, ó, hoje eu estou aqui para ajudar vocês. Vocês podem me falar o que vocês precisarem. É atender cliente, eu atendo cliente, eu ligo para cliente, falava que era meu Leonardo Barros, ninguém sabia quem que era o dono, eu Quem é? falava normal, exatamente. Então, assim, esse termo que o pessoal fala de liderança umbilical é porque assim é uma relação muito forte mesmo que eu acabo criando com os meus liderados de uma lealdade ali muito forte. Tem um lado que você tem que lidar, que acaba sendo um pouco complexo às vezes, né? Se separar, mas tem o outro lado também que a gente está junto ali para o que deve é. Então, se vier um problema, a gente está muito forte, muito unido para enfrentar aquele problema, né? Então, você tem o lado bom, os não tão bons assim por causa dessa relação, mas é o meu jeito. Então, assim, tem outros empreendedores que fazem diferente. O meu jeito é esse e eu gosto disso. Você sabe, Léo, que é a gente eu vou trazer para o meu laboratório, que é a minha vida, né? A gente vai. Eu chamo isso de eu adorei essa expressão, adorei, achei o máximo quando você falou, eu falei, deixa eu entender o que é essa liderança umbilical? E é a liderança que eu falo que é por amor, né, Léo? Eu tô aqui, eu e você. Se você não confia em qualquer relação nossa, ela tem que passar pelo amor. E o que que é isso? Você tá no teu lugar de potência, eu tô no meu. A gente se relaciona de forma verdadeira, não é amor no sentido romantizado. Eu confio tanto na Grazi que eu tô ali fazendo a live com ela. Eu sei que o resultado disso, dessa troca, vai nos levar para o mais. Que você não vai levar nada de mim para me prejudicar, nem eu vou levar nada de você para prejudicar. A gente pensa, né, cada um no seu lugar de potência, e é uma relação umbilical mesmo, que é uma relação de criar filhos a todo momento. Cada Sim. troca, a gente vai criando filhos, criando os filhos. Adorei, Léo, essa expressão. Faz todo E sentido. como filho, você tem que ser transparente, você tem que ser duro quando você precisar. Mas é aquele sentimento que nós estamos juntos, né? Tipo, a gente está enfrentando junto um problema, sendo transparente, sendo leal, mas que tem uma relação de, de lealdade mesmo, é muito forte. Isso eu sempre gostei disso. Ô, Léo, e quando você falou, né? Você estava na pandemia, veio o nascimento da sua filha que nasceu prematura, naquele caos. Como você teve que colocar alguns limites, soltar mais coisas ainda? Conta pra gente, quais são os limites que o líder deve respeitar, na sua opinião? Eu trouxe esse momento que foi um momento crítico, né? Três ali, como que você lidava com isso? Também tem pessoal, profissional, sua Foi, esposa, foi. né? Com vocês, como chama sua filha, Léo? Lara, A Lara. A Lara não estava em casa, estava na UTI, já é um desafio, né? Como você conseguiu? Quais são os limites? nesse momento eu vi que, sabe quando você fala assim, nossa, realmente eu montei um time bom. Porque assim, eu sempre fui muito apegado, né? Muito ligado nas minhas empresas. Então, assim, eu sempre 24 estava horas, né? junto. Eu sempre estava junto, sempre estava lá, sempre estava participando de todos os momentos. E teve esse ponto, né? Tipo, a minha esposa teve uma gravidez difícil. Ela já teve que ficar deitada
alguns meses, né? Ela teve um perda de líquido, né? Então teve que ficar muito tempo deitada. Então, aí depois nasceu a minha filha com 27 semanas, 900 gramas. Aí ela ficou 3 meses. E aí, assim, o primeiro mês na UTI realmente foi um baque, né? Tipo, nasce a filha, vai pra UTI no Natal e você não sabe o que que vai acontecer, é muita incerteza, né? E aí, acho que foi o único mês da minha vida que eu virei pro time e falei, ó, a empresa está com vocês, eu confio em vocês, eu não tenho cabeça para tomar decisão. A gente teve uma conversa bem franca, né? Onde é que eu passei para eles toda a minha confiança, expliquei para eles, cara, e foi muito bom, porque assim, todo mundo entendeu muito bem o que eu estava passando. Cara, ninguém me chamava, as coisas aconteceram muito bem na empresa, fluía. Depois de um mês eu comecei a voltar um pouquinho, comecei a retornar ali para a operação. E aí eu vendo que tava todo mundo, cara, todo mundo engajado, todo mundo com aquela responsabilidade de fazer a área dele acontecer, a integração das pessoas muito boa. E aí deu aquele sentimento de, cara, eu posso ficar tranquilo que eu realmente montei um time aqui que assume os desafios, que tem uma cultura já que está muito próxima da minha, que as decisões que eles tomaram eram as que eu ia tomar mesmo. Então, assim, nesse momento foi muito importante ter montado realmente esse time com a cultura forte, do jeito que eu gostava de montar o time, e entender que naquele momento, e acho que é um líder bom, é um líder que ele pode não estar lá e as coisas vão acontecer. A Mônica até gosta de falar, quanto mais inútil, né, o líder for no dia a dia, é um resultado do sucesso que você montou um time bom, né? Se você está sempre sendo muito necessário todas as vezes, todas as micro decisões, e você acaba não formando um time liberto, né? Um time que consiga tomar decisões por si próprio. E esse é um ponto que eu também acredito demais. Assim, eu não sou um cara microgerenciador. Eu gosto de dar. Tem 3 pilares que eu falo, né? Que eu gosto de ter com o time: autonomia, liberdade e autorresponsabilização. Então, assim, a pessoa tem que ter autonomia, ela tem que ter responsabilidade e ela tem que ser autorresponsável pelas coisas que ela está fazendo. E delego isso para eles. Então, assim, a gente tem que ter. Tem um quarto aí também que é alinhamento, né? Eu acho que o principal. Não pode A falar. pessoa com alinhamento e, e ela tendo como é que fala? Ela podendo tomar decisões, né? Uma questão que ela tem autonomia, eu acho que é libertador para o líder. Quando você consegue montar um time que você consiga implementar isso. Você não precisa ir lá no detalhe do detalhe para ficar gerenciando, porque na prática você limita a empresa pela sua operação. Com E certeza. esse é um ponto que eu nunca gostei de fazer. Autonomia e alinhamento. E quando tiver dar errado, a gente vai ter a conversa franca, vai ter uma comunicação ali mostrando onde que falhou, mas isso não impede de eu continuar tendo autonomia e essa liberação, né, das pessoas errarem, né? Se você ficar ali tentando fazer a pessoa não errar, ela não vai arriscar, ela não vai fazer o que é necessário, ela vai sempre perguntar para você e eu não quero criar pessoas que vão operar, eu quero criar cérebros que vão também pensar para ajudar na organização. Nossa, Léo, você falou pontos aqui. Eu tava aqui me segurando para não falar, né? É isso que dá o resultado, a autonomia. A pessoa só vai realizar se ela se sentir importante, autônoma, no seu lugar de potência. O Léo tá aqui, mas eu tenho autonomia. Eu adorei essa expressão que você falou que a Mônica usa, né? Quanto mais inútil o líder é, mais autônomo a equipe está e mais resultados a gente chega. Você teve a prova aí. Sim, Já anota esses 4 pilares, gente. Autonomia, porque as pessoas. Que é o tal lugar de potência que eu chamo, Léo. Você está no seu lugar de potência de líder, a pessoa está
no lugar de potência dela, o teu diretor, o Sim, teu gerente, todo mundo está realizando. Por quê? Porque o foco não é nem você nem ele. É a Solids, é o resultado exatamente. final. A empresa. Os números acontecem naturalmente. Autoresponsabilidade e o ponto principal, né, Léo? Eu falo até pro meu marido, o que você espera de mim hoje? Porque tem que ter alinhamento diário em todos os setores da vida. Tudo é aprendizado. Às vezes a gente tem essa mania, alguns empreendedores ainda, de querer separar pessoal e profissional. Eles andam juntos. Tudo é lição. Quantas lições você tirou? Por exemplo, você mencionou em uma das entrevistas que eu assisti, que a médica disse que quando a sua filha estiver pronta, ela vai dar sinais. E quando ela fez 9 meses lá na UTI, vocês foram para casa. Foi isso que aconteceu. Foi, exatamente. Eu, foi exatamente isso, né? E você sabe que eu costumo dizer sempre aqui, ó. Você está caminhando? Você está fazendo certo? Fez bem para mim, para você e para o mundo? As coisas estão acontecendo? O que é nosso vai caindo no nosso colo. Que para mim foi o que a médica falou para você. E vamos trazer isso para o teu time. As pessoas, às vezes, ali, às vezes fica insegura, essa insegurança, esse medo, essa pressão de acertar acaba com qualquer time. E você faz isso muito bem de soltar, né? Da autonomia, da liberdade, e por isso os resultados chegam. Como que um líder pode identificar ali, dar liberdade e na hora certa falar, puxa, esse vem para esse lugar, essa peça eu vou colocar aqui, essa eu vou colocar aqui. Como que é isso para você? Como você vê que as pessoas estão prontas? Como você enxerga os lugares das pessoas ali? Isso eu vejo que no meu estilo de liderança acaba sendo natural. Você vai ter, igual a gente colocou, alinhamento com a pessoa, você vai ter essa comunicação com ela forte e você vai ter um alinhamento cultural com ela. Quando você tem esses fatores, fica muito transparente você ter essas conversas mais sérias com ela, né? Tipo, ó, você tá funcionando, você vai ter liberdade, você vai ter autonomia, você vai errar. Você não tem problema você errar. Quando você errar, nós vamos conversar de forma transparente aqui para a gente ver onde é que foram os pontos, mas não, eu nunca fiz isso como uma caça à bruxa, tipo assim, mostrar mais, ó, olha que isso aqui, talvez esse site aqui, esse número, essa questão, tu tem problema com a outra área, chama a área, vamos conversar, não vamos ficar criando coisas que não existem. E aí, nesse processo, você vai entendendo onde que as pessoas funcionam melhor. E fiz muitas mudanças já dentro da empresa. Ó, você vai para esse lugar, você vai para outro. Tô aqui com você, eu vou te apoiar nessa mudança, e a gente vai fazer junto. Então, você ter essa transparência, eu acho que é muito libertador para você poder fazer essas mudanças. Porque, assim, quando você tem lá um time que você não consegue fazer essas mudanças, na verdade, você está refém do time, né? Você não consegue, você tipo uma empresa, mas que você não consegue fazer mudanças. Quando todo mundo entende que a gente está fazendo coisas e eles também estão pro bem da empresa, pro prol do nosso crescimento, isso fica muito mais simples, né, de ser feito. A gente consegue fazer essas mudanças com mais naturalidade. Você sabe. E eu sempre busquei muito isso, né? Tipo, de ter essa relação justamente para que a gestão fosse mais leve, né? Mais simples. Você falou uma coisa, gestão leve e simples. O essencial é simples, né, Léo? E como eu vim, que eu te contei esse primeiro trabalho do Magazine Luiza, então a gente tinha autonomia, eu tinha os números, eu tinha autonomia de negociação com o cliente. Não precisava pedir autorização para nada. Aí entro na educação, 20 anos em escola, onde é a gestão do medo, que eu adorei, a caça às bruxas. Chegou outubro, vai ser mandado embora. Eu me lembro de uma escola que mandaram uma parceira, a gente dava aula de matemática em conjunto, né? Me dividia frentes. Mas por que mandou? Ela falou, Grazi, eu me senti. E eles diziam, por que não me falou o ano inteiro? Agora no final fala que eu não sou boa e me manda embora? É uma caixa das bruxas, eu adorei isso. A importância desse alinhamento, Léo, como isso cura o mundo. Eu saí doente da Um última. feedback respeitoso, um feedback bem dado,
ele também, ele é super importante. E ele precisa ser feito constantemente, né, Léo? Então, se você se tem Constantemente. uma dica que você deu aqui, esse é o essencial para mim. Eu saí doente, Léo. Eu tinha dor de barriga todos os dias. Eu tinha todas as doenças que você imaginava. Então, empresa, a gente falou que empresa cura o mundo, mas empresa também adoece as pessoas. Adoece. Adoece. Então, assim, a inspiração foi criada do meu case, da minha cura. Eu tenho certeza que a Sólido está curando o mundo. Você com essa tua liderança umbilical, esse seu olhar diferenciado, porque você tem noção do tanto que você é diferente, Léo. De tanto de coisas boas que você impacta o mundo das pessoas com esse seu olhar. É complexo essa autoavaliação, mas eu vejo que eu tenho algumas coisas diferentes mesmo. Mas que isso me deixa muito feliz porque traz essa relação, né, de apoio das pessoas e eu vejo que tanto eles me ajudam também e eu também ajudo. Então, assim, eu acho que é uma relação muito ganha-ganha, né? Eu até acrescentaria um ganha aí, viu, Léo? Ganha você, ganha o outro e ganha o universo, porque a gente está aqui para servir. E você é um líder, se existe um líder servidor, você é um exemplo disso, assim. Você tem uma grandeza de liderança que realmente traz essa conexão de verdade, né? A gente sabe que a gente pode contar com você e você sabe que você pode contar aí com as pessoas que estão do seu lado. Ô, Léo, Certeza. a gente tá para encerrar, a gente tá estourando o tempo aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui. Que história é essa de reunião correndo? Me conta como que a gente faz reunião correndo. Só explica aqui pra gente, porque isso pode ajudar muitas pessoas daquelas reuniões que não viram nada, gente. Não, não é bem correndo é quando tá muito complexo. O assunto é de Muito complexo. correr. É. Então, vamos aprender como se faz reunião, gente, quando a situação é complexa. Porque geralmente você senta para uma reunião e aí você senta, você relaxa, aí você vai falar de vários assuntos e às vezes você desvia ali do propósito e do assunto principal mesmo a gente gasta pouca energia. E aí eu fui aprendendo que quando a gente faz reuniões com as pessoas caminhando, a gente acaba tendo ali um foco maior no assunto. E até estudei, tipo assim, né, fisicamente, você oxigena mais o cérebro, você foca mais no problema, você não fica, tipo, devagando, porque você tá ali andando, você vai falar do assunto. E aí eu brinco que eu fazia, que eu faço reunião, não é por tempo, é por quilômetro. Aí eu faço, vamos Porque fazer uma lá, reunião de 1 quilômetro. Vamos fazer reunião de 1 quilômetro. E quando eu pego a pessoa que fala muito, aí eu já gosto de fazer uma reunião no morro, que aí a pessoa vai ficar cansada e vai deixar eu falar mais. gente, anota essa técnica, dica de ouro do Léo de Milhões, reunião correndo. Léo, a gente ficaria horas aqui. Eu tenho uma lista aqui de mais de 20 perguntas para te fazer, mas assim, é, é muito Mas bom aqui, te ouvir. experimenta fazer reunião caminhando, que você vai gostar bastante. Quem começa não para. Já vou fazer isso. Você sabe que meu sonho é correr, né? Não sei se você corre, Léo. Eu corro. Esse ano eu tô com uma missão aí que é correr uma maratona. Ah, você vai fazer a primeira maratona, É a Léo? primeira maratona. Foi um desafio, foi até o Rodrigo Cartacho. Tava fazendo um podcast com ele. Ah, Aí ele falou do projeto dele de 42 anos, correr uma maratona de 42 quilômetros. Aí eu dei a bobeira de falar com ele que eu tinha 42 anos. Aí ele foi o desafio, eu tive que aceitar. Tive que aceitar e tô treinando. Em novembro eu tô aí correndo a maratona. você sabe, Léo, que a vida começa aos 42, né? Depois que eu comecei a estudar antroposofia, eu entendi que é isso mesmo. E agora iniciar 42. Um dia uma cliente minha postou uma foto de uma maratona e a gente pensou, nós vamos pesquisar? E eu fiquei entrevistando várias pessoas numa consultoria em São José do Rio Preto, na Outdoor, e eu pesava 120 quilos, então meus joelhos são estourados. Eu comecei a fazer atividade física com 40 anos, 41, eu tenho 46. Então faz 6 anos que eu mudei um pouco a minha vida e comecei a viver de verdade. Até então só estraguei tudo que você imaginasse. E tá tudo bem, né, Léo? Tá tudo bem, foi o que me trouxe até aqui. Mas então, assim, minha meta eu tô fortalecendo porque eu quero correr.
E aí eu entrevistei aquelas pessoas, Léo, se você ouve o que as pessoas falam, é maluco. Quem faz triatlo, outra maratona, teve um médico que falou que ele reduziu o tempo de mais de 50% de centro cirúrgico, em cada cirurgia. E ele falou, não fazia nada. Agora eu treino 3 vezes por dia e eu consigo ainda ter tempo. Então, realmente muda a vida. Agora, a reunião caminhando, essa é nova para mim, é uma novidade, eu adorei. Como você já fez os estudos, depois você compartilha com a gente, mas a gente vai Deixa. validar aí no nosso Valida aí. maior laboratório, que é a nossa vida. Exatamente. Vamos trazer os estudos. Léo, assim, muito obrigada por tudo que você compartilhou aqui com a gente. E a gente sempre encerra fazendo 3 perguntas que validam a nossa metodologia aqui. Que é você com você, você os relacionamentos e você a sua entrega. Identidade, amor e ação. Então a primeira pergunta é: qual que é, na sua visão, o ponto principal para a vida pessoal do Leonardo Barros, para a vida pessoal de qualquer empreendedor? Acho que é a família, é a Qual minha que é vida o ponto, pessoal. qual que é o ponto principal, Léo, para os relacionamentos? Porque a vida é feita de troca, relacionamento, tudo. Qual que é o ponto principal? Acho que é a lealdade. E para o resultado do negócio, Léo? Qual que é o ponto principal? Eu acho que é resiliência e ambição. Resiliência e ambição. Léo, você falou um ponto para mim que eu acho que é fundamental. Eu vou mandar o meu livro aí para você, página 42 e 43. Você validou a teoria que está aqui. O ponto fundamental é essa honra à família, e você ter isso, grita, né? Eu não faço essa pergunta, não, mas eu vou fazer, vou colocar uma cereja no bolo aqui hoje, para a gente encerrar. Se a Lari estivesse aqui no Papo de Empreendedor com 42 anos, que você gostaria que a Lara estivesse falando na hora que eu perguntasse? Lara, conta pra mim o quanto a influência do seu pai foi importante na sua vida. Pergunta difícil. Ahn, Que eu mais acho que eu gostaria que ela falasse que eu fui um exemplo para ela de pessoa, de ser humano, que foi um bom exemplo para ela nessas relações da vida, né, das pessoas. Mais do que talvez um empresário de sucesso, mas que eu consiga passar para ela essa noção de decência, né, de lealdade. Olha, Léo, realmente você foi um presente. E agora essa sua última pergunta valida uma coisa que eu sempre digo aqui. Relacionamento é pó de ouro. Não tem coisa mais importante na vida do que os relacionamentos. Léo, muito obrigada. Que você continue aí com essa tua liderança umbilical, assim, transformando o mundo. Eu quero te agradecer por nos ajudar a cumprir o nosso propósito, que é criar um mundo melhor para pessoas melhores. E eu tenho certeza que nós estamos juntos, mesmo longe, cumprindo esse propósito, que é o nosso caminho aqui, servir ao mundo. Isso. Muito obrigado aí pelo convite, adorei o papo. Então, para outros papos desse jeito aí. Aguarde! Gente, ó, isso é só o começo, Léo. Esse é meu lema aqui. Seguimos juntos, né? Subimos Porque juntos nós somos muito juntos. mais. E isso é só o começo. Léo, deixa eu tirar uma foto para a gente colocar de capa aqui da live. Opa, vou ter que tirar do suporte. Muito obrigada, uma incrível semana. Semana que vem nós estamos aqui novamente. E você que participou sabe que foi uma aula de MBA. Léo, que aula, que aula. Se você chegou aqui no final, não assistiu, você acha que faz sentido para alguém, envie. Agora à tardinha já vai estar também lá no YouTube da Inspiração. Eu quero realmente te agradecer de coração, viu, Léo? Um grande abraço a todos vocês que participaram e vamos juntos. Até quarta. Obrigada, Léo. Obrigado a Tchau, você. tchau. Tchau, tchau.